Olá pessoal, meu nome é Elizabeth, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Mato Grosso e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o empuxo, que é uma força vertical exercida sobre todo objeto mergulhado em fluido. E a força, a grandeza que explica um pouco essa força está lá no Teorema de Pascal, que diz que o acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém. Esse teorema ele é muito utilizado para cálculo de fluidos na disciplina de física, né? E também, para explicar o empuxo, também tem o teorema de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. O teorema de Arquimedes ficou bastante conhecido por conta de um rei chamado Arão, de Siracusa, que pediu para um artesão da cidade fazer uma coroa para ele. E aí essa coroa tinha que ser feita de ouro puro, né, ouro maciço. Mas quando o artesão entregou a coroa para o rei, ele ficou desconfiado se realmente a coroa teria sido feita com o ouro, com todo o ouro, sendo utilizado todo o ouro que o rei deu para ele fazer. Ele pegou uma balança para aferir a massa da coroa, mas mesmo assim ele ficou desconfiado. Então, ele não tendo conhecimento para fazer essa descoberta, ele chamou Arquimedes, que era um estudioso, né, um inventor físico, e pediu para ele para fazer essa descoberta. E Arquimedes, chegando em sua casa, foi tomar um banho, encheu a banheira, e quando ele entrou na banheira, ele percebeu que a água se deslocava para cima. Então ele saiu correndo, sobressaltando nas ruas da cidade, gritando Eureka, 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 que em grego significa descobrir. Então ele fez uma experiência, ele pegou 3 baldes com água, em uma ele colocou um pedaço de ouro, né, com a mesma massa que o rei teria dado para o artesão, e também pegou um pedaço de prata e a coroa do rei. Em um dos baldes ele colocou o ouro, na outra ele colocou a prata e no outro ele colocou a coroa. E então Arquimedes verificou que quando ele colocava o ouro dentro de um balde, deslocava um certo volume de água. Quando ele colocou a prata, aconteceu a mesma coisa, só que com a prata o volume deslocado foi maior. Por quê? Porque a prata é menos densa do que o ouro. E quando ele colocou a coroa, ele percebeu que havia um deslocamento entre o ouro e a prata. Então assim ele descobriu que a fraude, que o artesão teria usado ouro misturado com prata para fazer a coroa do rei. E aí isso também explica como os submarinos, né, afundam e submergem nos rios, nos mares. Porque eles têm uma câmara especial que usa ar comprimido, que assim eles podem aumentar e diminuir essa pressão, e aí fazendo com que o submarino afunda ou emerja. E para demonstrar um pouco essa força do empuxo, fazer um experimento muito simples que se chama submarino na garrafa. Pega uma garrafa PET com uma quantidade de água, não precisa ser cheia, ela tem que só ter o volume aproximado de uma caneta, uma caneta sem o refil, mas ela tem que ter a tampa da ponta e a tampa do fundo da caneta, né? Um clipe, esse clipe ele vai servir só para dar mais peso na caneta para que ela afunde com mais facilidade. E aí vamos colocar a caneta dentro da garrafa, tampar para que quando a garrafa sofrer a pressão, esse ar que está aqui dentro não vaze para fora. Aí pode perceber que a caneta está praticamente parada, né? Tá sobre aqui bem paradinha, mas quando você exerce uma pressão sobre ela, sobre a garrafa,
a caneta afunda. Se você tira a pressão, a caneta volta para a superfície da água, no caso. Isso explica porque o submarino emerge, porque a água entra sobre a caneta, né, diminuindo a pressão do ar que tem dentro da caneta, e quando você exerce a pressão sobre a garrafa, ele faz com que a caneta afunde. Então é isso, espero que tenham gostado.